Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amados, a promessa aqui é que aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que não se curvar ao pecado, nem ao mundo, nem às pressões, aquele que permanecer dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor e eu estou aqui para gastar a minha vida por Ele, esse é o vencedor. O próprio Jesus está dizendo que essa pessoa terá acesso e poderá se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Agora, o que é a árvore da vida? Nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. Às vezes, para entender o último livro da Bíblia, nós precisamos compreender o primeiro. Gênesis explica muito de Apocalipse. Deus, em Gênesis, criou o homem e o colocou num lugar perfeito, um jardim chamado Éden. Os primeiros capítulos da Bíblia falam sobre isso. O homem tinha vida plena, comunhão total com Deus. E no meio daquele jardim estava a árvore da vida. A narrativa bíblica é a seguinte: Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é uma descrição do mundo original, antes do pecado, antes do Adão vacilão estragar tudo, com as suas escolhas e a sua mulher. Antes disso, tudo era harmônico, perfeito e abundante. Tudo era abençoado. O homem tinha acesso a uma vida sem fim. E mais do que uma vida sem fim, uma vida perfeita. Porque vida sem fim não é necessariamente vida perfeita. Há pessoas que, num desespero, dão cabo da própria sorte, se matam no nosso tempo, porque elas querem por fim a vida. A vida é tão ruim para elas, tão pesada, que elas acham que podem pôr um ponto final. Então essa vida, se fosse sem fim, seria um martírio sem fim. Mas aqui nós não estamos falando apenas de vida sem fim, nós estamos falando de vida plena, vida perfeita, na presença de Deus. O Senhor estava com o homem de uma maneira total, absoluta. Mas ao lado da árvore da vida estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, que também o Senhor plantou, e ela era um teste constante. Deus disse: não coma dessa árvore, coma dessa. Essa é a árvore da vida. Você pode desfrutar da plenitude que eu tenho para você, mas não coma dessa árvore, porque ao comer dela você vai morrer, porque você vai estar proclamando a sua independência. E como eu disse, o vacilão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, decidiu pecar, e com o pecado ele foi expulso daquele lugar, daquela condição. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Isso após o pecado. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
Então, por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim. Deus colocou guardas para que o homem não tivesse acesso ao fruto abençoado da árvore da vida. Por quê? Porque agora o homem era pecador, e se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele mesmo pecador viveria eternamente. E nenhum de nós consegue imaginar que perda foi essa. O que Adão perdeu no Éden, e todos nós vivemos as consequências disso, nos levou a viver essa vida de tantos limites, tantas dificuldades. Nós estamos, por exemplo, envelhecendo. Mas aqui já descobriram que estão envelhecendo. Agora em dezembro eu completo, com a graça de Deus, 60 anos. Eu serei oficialmente um idoso, irmãos. E o clube já está me dando as boas-vindas aqui, não é? De certa forma é um privilégio, significa que por 60 anos Deus tem me permitido viver nessa terra. Mas alguns limites já chegaram, não preciso nem completar. O vigor. Meu filho, lembrei hoje pela manhã, o Gabriel, quando era pequenininho, estava conversando com a sua mãe e ele queria descrever o vovô. Ele disse: ah, mamãe, o vovô é velhinho, né? Já sei, os velhinhos são aqueles que têm listrinhas e bolinhas. Significa rugas e verrugas. Listrinhas e bolinhas. Já pensou se pudéssemos acessar um fruto que nos mantivesse em saúde perfeita o tempo todo, vida plena, todo vigor, não apenas físico, mental, espiritual. Nós não sabemos o que é isso, porque já nascemos em pecado, mas foi isso que Adão perdeu, quando o Senhor colocou um querubim com uma espada flamejante, dizendo: você não pode mais comer desse fruto. Porém, agora, aos vencedores, aqueles que suportam as guerras e as lutas, e as dores, inclusive da velhice, e não blasfemam contra o Senhor, antes continuam amando e confessando o seu nome, a esses o Senhor Jesus promete que lhes dará acesso novamente à árvore da vida, e que maravilha será vivermos nessa plenitude. Sabe que a nossa geração da igreja se tornou muito temporal e imediatista, irmãos. É uma tristeza que nós tenhamos sido empurrados para pensar que o evangelho é apenas para melhorar a nossa vida aqui e agora. E sim, o evangelho melhora a nossa vida aqui e agora, porque começamos a edificar conforme os princípios de Deus, então nós avançamos. Mas aquelas primeiras gerações de cristãos, eu diria muitos dos atuais, mas em outras partes da terra, olhavam muito mais para a vida depois da vida do que para a vida aqui e agora. Infelizmente, há uma parte da igreja que segue a Cristo esperando apenas saúde, um casamento restaurado, quem sabe a condição de comprar uma boa casa, de desfrutar de algum conforto, e o evangelho foi resumido ao conforto limitado e passageiro que nós podemos desfrutar nessa terra. Jesus quer que nós olhemos para adiante, porque quando essa página for virada, quando nós tivermos acesso à eternidade, essa é uma promessa apenas para os vencedores. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí sim nós poderemos desfrutar plenamente. Hoje sim, desfrutamos parcialmente, de certa forma. Eu como da árvore da vida, que é um símbolo de Cristo. A minha vida é abençoada no meio desse mundo amaldiçoado. Mas isso não é pleno ainda. Nós vamos viver isso plenamente quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e eu creio que Ele está às portas. E nós devemos desejar a sua vinda, dizer: Maranata, vem Jesus. E eu não sei quanto a você, mas quando eu penso nessa vida depois da vida, eu não penso no céu. Porque a promessa de Deus, inclusive no livro de Apocalipse,
é que o Senhor vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então nós viveremos para sempre. Sabe o que é isso? Não, eu não estou dizendo que você vai se arrastar com a sua bengala pela eternidade, que você vai se olhar no espelho e perceber que está se desfigurando à medida que o tempo passa. Não, eu estou dizendo que você vai ter acesso à árvore da vida e que você vai comer da vida de Deus, que é mais do que vida sem fim, é vida perfeita. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é isso que deve capturar o nosso coração, especialmente quando nós estivermos debaixo de tribulações e de tentações, e de trocar tudo isso que nos está prometido por algo passageiro, o prazer de um pecado, uma mágoa que nos afasta da presença de Deus. Não, você precisa ser um vencedor. E aqui eu preciso fazer um parêntese, deveria ter falado isso no começo. Nós somos vencedores em primeiro lugar por causa da graça. Não é possível ser um vencedor sem a graça de Deus operando nas nossas vidas. Não é sobre bater no peito e dizer eu consigo. Eu não consigo. Na verdade, sem a graça de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não somos vencedores, nós somos perdedores e perdidos. Então tudo começa pela graça de Deus operando em nossas vidas, nos fortalecendo, mas também passa pela decisão que nós temos de permanecer firmes. Você é um vencedor porque você decide vencer em Cristo, e é a visão dessas coisas adiante que deve manter o seu coração inabalável. No próprio livro de Apocalipse, no capítulo 22, numa descrição da Nova Jerusalém. Se você me perguntar, pastor, a Nova Jerusalém é uma cidade, a Bíblia diz que ela desce do céu, ela é um cubo, ela tem as mesmas dimensões de altura, de profundidade, de largura. Eu simplesmente não tenho certeza de que seja uma cidade literal. Se for, eu tenho uma casa nela, porque eu pretendo ser um vencedor. Agora, eu tenho certeza que a Nova Jerusalém, descrita no livro de Apocalipse, é sim uma imagem da igreja. Se você ler o capítulo 21 de Apocalipse, um anjo chega para João e diz: João, vem, porque eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu pergunto para vocês, quem é a noiva, a esposa do Cordeiro? A igreja, amém? Jesus só tem uma noiva, uma esposa, a igreja, não tem duas. E o anjo diz: eu vou te mostrar a noiva, a esposa, e o leva a um alto monte, e diz: olha, e ele vê a Nova Jerusalém descendo do céu. Uai, o anjo prometeu mostrar uma coisa e mostrou outra? Não, o anjo prometeu mostrar a igreja, mostrou a igreja, na figura de uma cidade. E descrevendo os detalhes dessa cidade, em Apocalipse 22, versículo 2, está escrito: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Amados, de novo, eu me sinto muito menor do que a palavra que eu tenho que lhe transmitir. É muito difícil colocar no seu coração coisas que não são tangíveis e que eu não vivi ainda. Mas o que eu quero dizer é que ao vencedor está prometido comer desse fruto e dessas folhas. E isso significa cura, vida plena, vida perfeita. E não há nada nessa terra que valha perdermos essa bênção. Quantos concordam comigo? Então, acesso à vida plena, assim eu descreveria essa promessa de Jesus Cristo para os vencedores. A segunda promessa aos vencedores é feita na carta à igreja de Esmirna. Apocalipse,
capítulo 2, versículo 11. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Diga comigo, a segunda morte. Amados, vejam, Jesus não promete nos livrar da primeira morte. A maioria de nós, se não todos, vai provar a primeira morte, que é a morte física. Muitos dos nossos irmãos, melhores do que nós, já passaram pela primeira morte. A primeira morte não é um problema. Ainda que muitos de nós a temamos, não deveríamos. Porque a primeira morte é só um aspecto físico. O problema está na segunda morte. Porque a segunda morte, que segue a primeira, é a morte espiritual. É o banimento eterno da presença de Deus. Todos os homens, escutem isso, segundo a palavra de Deus, todos os homens estão condenados à morte eterna. Quando o Senhor plantou aquelas duas árvores no Éden e disse ao homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Ele não estava falando apenas de morte física, estava falando de morte espiritual. E morte espiritual não é sumiço, não é desaparecer. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no homem. O homem, o espírito do homem é eterno. Quando a palavra de Deus fala de segunda morte, está falando de viver eternamente longe da presença de Deus, em densas trevas. Jesus chamou isso de trevas exteriores, de Hades, de inferno. E se as pessoas tivessem conhecimento ou acreditassem nessa verdade, elas estariam apavoradas. Porque a segunda morte é indescritível, significa uma vida de angústia, solidão, escuridão, sem fim, eterna, longe de qualquer manifestação da luz de Deus, da bondade, da misericórdia. É o que eu consigo, com as minhas palavras, usar para tentar descrever esse estado. Não é um lugar, é um estado. Assim como é indescritível o gozo, a glória daqueles que estarão para sempre com o Senhor, é indescritível o sofrimento daqueles que forem ceifados pela segunda morte, e a maioria dos homens estão sendo levados à segunda morte. Então é preciso descrever com dramaticidade o que significa isso, para que nós possamos entender também o peso dessa promessa. Jesus disse ao vencedor, a promessa é: de nenhum modo, eu prometo, de nenhum modo ele sofrerá o dano da segunda morte. Ufa! Sabe, queridos, às vezes nós estamos tão presos nessa vidinha pequena, essa que acaba rápido. A Bíblia diz que nós somos como a erva do campo, que hoje floresce, amanhã se seca, murcha. Passageira essa vida. O apóstolo Paulo diz que as nossas lutas aqui e agora são uma breve, momentânea tribulação diante do eterno peso de glória que nós havemos de desfrutar.
Então, ter a garantia de que vale a pena sofrer quando necessário, vale a pena resistir, vale a pena, bater de frente com Satanás e com o mundo pervertido, corrompido, e de que vale inclusive a pena morrer. Quando um crente morre, ele na verdade não morre eternamente. Jesus disse: aquele que estiver em mim, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Então nós deveríamos ser o único povo da terra que não teme a morte. Porque a morte não significa nada, é apenas um fechar de olhos para abri-lo imediatamente na presença gloriosa de Cristo. Mas isso é para os vencedores. Mas isso é para aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essas são expressões que nós encontramos em Apocalipse. Às vezes eu vejo pessoas abandonando a fé por tão pouca coisa. Eu já me vi escandalizado de dizer para um crente que está se desviando: meu irmão, você vai abrir mão da salvação, você vai voltar ao pecado, você vai trocar Jesus por essa aventura amorosa, por esse adultério. E eu já ouvi alguns deles. Eu tinha que ser claro e dizer: você está voltando à perdição. E eu me escandalizei ao ouvir alguns deles dizendo: eu sei que estou voltando à perdição, mas ainda assim é o que eu vou fazer. Essa pessoa perdeu completamente a noção do que significa a segunda morte. E ao me referir a situações assim, eu estou tentando vacinar o seu coração. Não troque Jesus por nada. Jesus é o único caminho para essa vida que nos espera. A vida nos espera. Mas se nós não escolhermos a vida aqui, e se nós não até morrermos pela vida aqui, nós não temos a garantia da vida eterna. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que Jesus está dizendo aos crentes é: não tenham medo da morte. Não temam aquilo que pode matar o corpo, a doença, a perseguição de um governo opressor, o que seja. Não temam. Só pode matar o corpo. Tema sim aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A alma é eterna. Então veja, queridos, por que aqueles crentes resistiam a pressões tão grandes? Eu acho que eu falei para vocês na primeira palavra. Nós passamos pela cidade onde viveu Policarpo. Policarpo não é um personagem bíblico, ele morreu, ele viveu um pouco depois de escrita a Bíblia, os Evangelhos, mas ele era um discípulo direto de João. Policarpo serviu ao Senhor durante toda a sua vida, e já velho, ele foi capturado pelos oficiais romanos, e ele seria incinerado, ele morreria em praça pública numa fogueira. E o oficial romano que estava ali, que o prendeu, a história é linda, você pode buscar isso na internet, procure essa semana a história de Policarpo. Esse homem de Deus, pastor, um líder da igreja, ele recebeu aqueles que vieram prendê-lo, ele recebeu com paz, ele serviu, ele mandou que aquelas pessoas fossem servidas, e ele pediu só uma coisa: me deem um tempo para orar. E ele passou algumas horas orando na presença do Senhor. Depois ele veio e se entregou, e aquele oficial disse: você pode ser livrado da fogueira, da morte, do martírio, basta que você confesse que César, o imperador, é o seu Senhor e não Jesus Cristo. Negue a Jesus e viva. E a resposta
de Policarpo, cheio de paz, sem desespero, ele disse: eu tenho servido a Jesus Cristo por 86 anos e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu negar o meu Senhor e Rei? E esse homem foi colocado no meio do fogo. O fogo não matava. A história conta, depois do seu martírio, a sua igreja, a igreja que ele pastoreava, mandou cartas para as igrejas, não fazem parte da Bíblia, mas fazem parte da história, contando como foi. E embora o fogo fosse alto, ele não morria, e foi necessário que um soldado romano entrasse no meio do fogo com uma espada para matá-lo. Agora, meus irmãos, eu pergunto: o que sustentava um homem firme diante de uma tribulação tão grande, de uma opressão tão grande? Certamente não era a promessa de uma casa nova, de uma vida mais confortável na terra. Isso ele nunca desfrutou. Mas as palavras de Jesus certamente ecoavam no coração de Policarpo e de tantos outros que têm dado a sua vida por Cristo. Ao vencedor dar-lhe-ei acesso à árvore da vida. Ao vencedor eu prometo que o dano da segunda morte não o alcançará. Que o Senhor nos ajude a olhar para a vida cristã, para além do aqui e agora, e pensarmos na eternidade. Se você pegar um antigo inário, uma antiga coletânea de hinos cristãos, você vai ver tantos hinos falando da vida depois da vida, da eternidade, do céu. E quando você pega as músicas de hoje, elas falam apenas do aqui e agora, porque a igreja perdeu a visão principal. O apóstolo Paulo, ele disse algo tão direto e tão verdadeiro, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, Paulo disse o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Meu irmão, se você serve a Cristo porque você quer prosperar, um carro novo, uma vida sem doença, isso é empobrecer demais a herança da cruz. E ainda que você possa ou não conquistar essas coisas, Deus não tem problema de nos abençoar, mas nós precisamos ter o nosso coração ancorado na eternidade. É o que vem depois que nós devemos buscar, é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus prometeu: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa. Mas para quem é a recompensa? Para os vencedores. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é um vencedor. Você não vai voltar atrás, você não vai trocar Jesus por nada. Bem, eu preciso cumprir o meu cronograma aqui e te entregar pelo menos a metade dessa palavra. Então falo por fim da terceira promessa que foi dada à igreja de Pérgamo, e é muito rica em simbolismo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui nós precisamos de entendimento, de revelação, porque a promessa está sendo feita e novamente o que temos aqui são figuras de linguagem. Jesus então promete ao vencedor dar-lhe do maná escondido. O que é isso? Os que conhecem um pouco a Bíblia podem se lembrar do que é o maná. Quem sabe o que é o maná?
Bem, o maná era um alimento sobrenatural que caía do céu sobre o povo de Israel no tempo da peregrinação entre o Egito e a terra de Canaã. Então eles foram alimentados assim todas as manhãs. O povo de Israel levantava e o chão estava forrado de um alimento que caía do céu. Tinha gosto de bolo de mel, a Bíblia diz. E certamente era muito nutritivo, e eles comiam daquilo e se sustentaram no deserto por anos com aquele milagre diário. Esse é o maná. Mas aqui está falando de um maná escondido. Esse era um maná revelado. Eu diria que nós podemos nos alimentar, em primeiro lugar, daquilo que nós mesmos produzimos. Se você plantar, regar, colher, você vai ter o que comer. É fruto do seu trabalho. E eu diria que nós também podemos viver daquilo que Deus dá. Mas mesmo aquilo que Deus dá se corrompe. O maná lá no deserto, ele precisava ser comido no mesmo dia, lembra? Porque se alguém guardasse por incredulidade, pensasse, vai que Deus falha amanhã, então eu vou guardar para amanhã, porque se Deus falhar eu terei estoque. Você sabe o que acontecia quando alguém guardava o maná? Quem sabe? O maná apodrecia. Então ele era corruptível, embora fosse celestial. Mas aqui o Senhor está prometendo ao vencedor um maná escondido. E a única referência de maná escondido que eu tenho na Bíblia é a do maná que foi guardado no Santíssimo Lugar. Quando Deus mandou Israel levantar um tabernáculo no deserto, que seria a casa de Deus, aquele tabernáculo teria um átrio, um lugar santo e um santíssimo lugar. No Santíssimo Lugar estaria a Arca da Aliança e a glória de Deus. A Bíblia fala desse espaço, e em Hebreus, no Novo Testamento já, nós temos um dos relatos. Hebreus capítulo 9, versículo 3. Eu estou te fazendo entender uma figura. Diz aqui: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então nós temos essa informação no Antigo Testamento. Deus mandou que dentro da arca da aliança se fizesse uma urna de ouro, e naquela urna deveria ser colocado o maná, a vara de Arão que floresceu milagrosamente do dia para a noite, e as tábuas da lei foram colocadas ali fechadas. E esse maná não perecia, porque esse maná permanecia na presença santíssima de Deus. Esse maná estava diante da glória de Deus, no santíssimo lugar. Ele ficou ali guardado, ninguém tinha acesso a ele. Até para entrar no santíssimo lugar era proibido. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele lugar para oferecer culto ao Senhor. Mas ainda assim ele não podia abrir aquela urna. O maná estava escondido. Mas agora o que Jesus está dizendo é que aos vencedores será dado o maná escondido. Eu não consigo explicar exatamente o que isso significa, mas de novo, eu quero dar a minha vida para ter acesso ao maná escondido, aquele que é conservado na presença santíssima de Deus e guardado, na verdade, para mim. São realidades espirituais eternas que devem encher o nosso coração de fé e esperança em nós. Mas na promessa de Jesus, a igreja de Pérgamo fala também de uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. E nessa pedrinha é escrito um nome, um novo nome, que somente
a quem ele pertence é dado conhecimento. E aí, de novo, nós precisamos entender que essas cartas foram enviadas em primeira mão para igrejas que viviam dentro de um contexto. E o que era a pedrinha branca no Império Romano no final do primeiro século da era cristã? Se você fizer uma pesquisa histórica, você vai descobrir. A pedrinha branca naquela época tinha dois significados. Em primeiro lugar, quem recebia uma pedrinha branca do governo era alguém que tinha sido réu num processo e havia sido absolvido, inocentado. Então imagine que um cidadão romano, ou mesmo um cristão, fosse réu, acusado de um crime, e depois de julgado ele foi inocentado. Qual era a prova da sua inocência? O documento que ele portava, uma pedrinha branca, era dado, obviamente era algo cunhado, especial, mas uma pedrinha branca, com ela ele podia andar e dizer: eu sou inocente, eu sou inocente. Bem, eu acho que agora já começa a falar ao nosso coração, porque a você será dado uma pedrinha branca que fala da redenção plena. Ainda que você tenha sido culpado, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha transgredido, pelo sangue de Jesus você foi regenerado, perdoado, resgatado, redimido. Uma pedrinha branca lhe será dada. Redimidos para sempre, nunca mais uma condenação, uma culpa nos oprimirá. Mas a pedrinha branca também, naquela época, era uma espécie de entrada à festa dos grandes vencedores. Por exemplo, quando um general romano voltava de uma batalha vencedor, quando, por exemplo, ele tinha conquistado um novo território para Roma, ele voltava e era recebido, e um grande banquete sempre era dado ao vencedor. E quem era convidado para aquele banquete? Pessoas selecionadíssimas. E qual era a entrada no banquete? Uma pedrinha branca. Quem tivesse a pedrinha branca poderia entrar naquele lugar de honra e celebrar com o vencedor, que podia ser um general ou podia ser um atleta. Você sabe que no Império Romano, os esportes, nós visitamos em Israel, agora na Turquia, lugares onde havia ruínas de ginásios monumentais, porque o esporte era uma forma de mostrar a glória de Roma e dos homens. E quando alguém vencia uma prova, então era homenageado, e os convidados entravam apresentando uma pedrinha branca na sua mão. Jesus Cristo está dizendo que aos vencedores será dado a pedrinha branca. Significa, em primeiro lugar, que ninguém nunca mais poderá levantar o dedo contra você. Que nenhuma acusação, bem, isso legalmente já temos, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Então veja que essas promessas, nós já podemos desfrutar delas parcialmente agora, mas eu estou falando de plenitude. E a pedrinha branca também significa que você não vai ser barrado na festa. O grande vencedor do Apocalipse é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele vence, e na festa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, no banquete do Cordeiro, os vencedores serão convidados de honra e estarão celebrando a vitória eterna de Jesus Cristo. Eu estarei lá nessa festa. E que o Senhor me dê, a mim e a você, graça para suportarmos qualquer pressão e não perdermos. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas eu preciso ainda falar de uma identidade, porque diz que ao vencedor será dado a pedrinha branca, e nela escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E de novo a gente precisa entender essas coisas de maneira simbólica.
Eu não sei se alguém aqui não gosta do próprio nome. É possível que num auditório como esse, ou me acompanhando pela internet, haja alguém que tenha raiva do pai pelo nome que lhe deu, não é? Tem pai que não foi muito misericordioso. Então, quem sabe você pode se apegar nessa esperança de que depois dessa vida você receberá um novo nome. Mas acho que é muito mais do que isso. Eu particularmente gosto do meu nome, Danilo. Significa Deus é meu juiz. É um derivado de Daniel, Danilo. Deus é meu juiz. Eu gosto do meu nome. Eu gostaria de mantê-lo na eternidade. Mas se o Senhor Jesus quiser trocar também, estou aceitando tudo. Mas, amados, na verdade eu penso que o novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser Deus e aquele que o recebeu, fala da restauração e da liberação completa da nossa verdadeira identidade. Sabe, a nossa identidade foi afetada pelo pecado. E ainda que nós estejamos num processo de reconstrução e já saibamos muito do que somos, ainda não sabemos e não vivemos a plenitude do que nós fomos feitos para ser. Eu não sou Danilo completamente. Eu ainda tenho travas na minha alma, na minha vida, no meu temperamento, na minha carne, que me impedem de ser plenamente o Danilo perfeito que Deus sonhou. Mas se eu conseguir vencer, mesmo sendo imperfeito, se eu permanecer na fé, glorificando a Jesus Cristo, então eu receberei a minha identidade real, plena, completa, perfeita. Eu me sentirei absolutamente bem com quem eu sou. Você vai poder se olhar no espelho por uma eternidade e gostar do que vê. Tem pessoas que têm dificuldade ainda com a sua identidade, com seu físico, ou mesmo com o seu temperamento, gente que não se aceita, gente que se aceita parcialmente. Mas aqueles que vencerem, queridos, serão restaurados em sua identidade plena. É por isso que Jesus nos deu uma nova vida. E eu termino com esse texto tão conhecido de 1 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo, eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? Isso já é uma realidade nas nossas vidas, mas que por limites nossos desfrutamos parcialmente. Quando você entrar na presença de Deus, de uma vez por todas, vencedor, você viverá isso plenamente. Eu sou uma nova criatura e eu vou viver isso para sempre. Vai valer a pena. Diga para a pessoa que está ao seu lado, vai valer a pena. Faça as suas guerras, enfrente suas lutas, viva as suas tribulações. Proclame o reino de Deus, vai valer a pena. Vamos ficar em pé, os músicos vão subir aqui. Eu espero que eu tenha lhe ajudado nessa noite a sonhar mais com o céu, amém? Veja bem, quando eu me refiro ao céu de novo, eu não estou falando de um lugar distante, de outro planeta. Eu estou falando da presença plena de Deus. Eu, na verdade, mais do que com o céu, eu sonho com o céu na terra. Porque os céus, diz a Bíblia, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. E a terra foi amaldiçoada por causa dos nossos pecados. Por isso a terra agoniza, por isso um vendaval passa e destrói uma cidade, por isso a natureza protesta. Não é sobre o clima, é sobre o pecado. A natureza geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas na vinda do Senhor Jesus, essa realidade presente será recolhida como um pergaminho. E haverá novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Tem alguém aqui além de mim que clama por justiça nesses dias?
Tem alguém que chora e se angustia por ver tanta injustiça no mundo? Pois bem, está vindo o tempo em que a justiça reinará e a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E quem vai viver isso? Os vencedores. Enquanto somos conduzidos nessa canção, que tal você se entregar a Cristo? Que tal você pedir para o Espírito Santo plantar a visão da eternidade no seu coração? Que tal você pedir ajuda ao Espírito para que Ele lhe faça de fato um vencedor? E ainda que você tenha que viver tribulações e até morrer a primeira morte, que você não sofra o dano da segunda morte. Amém? Aleluia.